Fala galera, aqui é Viver Dividendos. No vídeo de hoje nós vamos trocar uma ideia sobre como analisar bancos. Eu vou fazer, é como se fosse uma videoaula aí, para quem ainda não conhece, não sabe quais os indicadores fundamentalistas utilizar para uma análise de banco. Banco é o ativo mais complexo que você vai ter na Bolsa de Valores para poder analisar. Por conta dessa complexidade dele, acaba abrindo margem para você encontrar boas oportunidades, porque não é muito simples de se analisar um banco, né? E eles são ativos assim que pode te trazer um retorno interessante, principalmente para quem gosta de dividendos. E aqui a gente é viver de dividendos na veia. Então, eles são uns ativos bons geradores de renda e podem ser úteis aí para quem quer construir uma carteira de investimento visando lá a aposentadoria, né? E nós vamos explicar aqui nesse vídeo quais os indicadores fundamentalistas você precisa de olhar para esses bancos para poder entender se esse ativo que você está na sua frente na tela, ele é um bom ativo ou um ativo ruim a nível fundamentalista. Eu não estou aqui entrando na esfera de análise técnica, gráfica, essas páginas, eu não abordo isso porque eu não uso isso nos meus investimentos. Eu faço sempre um investimento mais voltado ali para essa parte fundamentalista, mas a gente vai fazer aqui um apanhado aqui dos indicadores, que são bastante indicadores, vocês vão ver aqui ao longo do vídeo, sobre os ativos dos bancos. Eu peguei 2 bancos aqui para poder analisar no nosso vídeo, né? A gente tem um artigo aqui, que é esse artigo aqui, ó, indicadores fundamentalistas para análise de bancos. Talvez eu mude o artigo até o lançamento dele, o título, né? Até o lançamento dele, mas enfim, eu vou estar sempre ali referenciando esse artigo aqui nesse item aqui de primeiros passos para viver dividendos. Se você está no vídeo aí e não conseguiu encontrar pelo título, entra ali naquela página que você vai encontrar. Mas o ponto é o seguinte, eu peguei 2 bancos aqui nesse artigo para a gente poder analisar. O primeiro deles é esse camarada aqui, ó, o Bank of America. Ele é um bancão, ele é uma característica de um bancão. O que é um bancão? É aquele banco muito grande, que ele tem filiais, várias filiais nos Estados Unidos, às vezes tem presença no exterior, trabalha com múltiplos segmentos, né? Então, ele é chamado, a gente apelida aqui no Brasil de bancão, né? Então, a gente meio que vai trazer um perfil de um bancão para fazer a análise. E eu também vou trazer uma análise de um banco regional, que eu estou usando aqui a Zion, que é como se fosse um banco, ele é um banco regional, né? Tá crescendo, né? Tá crescendo daqui a pouco, ó, ele tem filiais aqui nessa região toda, né? Já tá quase metade dos Estados Unidos coberto, né? Mas ele ainda é, vamos dizer assim, na prática ele ainda é considerado um banco regional, porque ele foi comprando muitos outros bancos ao longo do caminho, você vai vendo que ele vai tendo vários nomes aqui dependendo do estado, e aí meio que isso daí enfim, de certa forma faz parte do Zion, mas ele é caracterizado aí como se fosse um banco regional, né? Então, a gente vai pegar esses 2 bancos aqui, eu vou usar eles de case no meu artigo, eu vou usar eles para a gente poder entender. A gente vai entrar nos balanços deles aqui para dar uma lida, para ver onde estão as informações e trazer isso para vocês. É como se fosse uma videoaula. Isso aqui você não vai encontrar esse material aqui em lugar nenhum na internet aí que você for procurar aí. A maioria da galera aí faz aquela análise básica de ações, né, que só olha lucro, receita, não tenta se aprofundar mais sobre isso, né? A gente tenta trazer um conteúdo aqui. A gente tem conteúdo até para fazer um merchan antes da gente entrar a fundo aqui, começar a olhar os indicadores aqui a fundo, até para fazer um merchan para quem não me conhece, né? Sou Viver Dividendos, vocês estão vendo aí nesse blog aqui do lado, ó, viverdividendos.org. Você vai acessar aqui no seu navegador. Põe lá no navegador direto, não fica dependendo só de atualização de YouTube, porque às vezes sai muita informação lá que não sai aqui no nosso canal do YouTube. Então tem bastante coisa ali para você. E para quem não conhece, não sabe como investir, cara que está chegando aqui agora, nesse momento na Bolsa, é legal investir em banco? Será que seria uma boa opção? Eu acho que se você está começando, está com muita pouca experiência, cara, sei lá, estou com... Ô, Viver, eu tenho aí menos de 2 anos de Bolsa. Não entra, a minha recomendação é não entra nos bancos. Fica ali nas ações, fica ali nos REITs, que é mais tranquilo. Quando você for, sei lá, passei de 2 para 3 anos, estou com mais de 3 anos, aí você começa a dar uma estudada nos bancos e tenta dar uma primeira ensaiada. Talvez essa primeira tentativa que você vai fazer aí de investimento nos bancos, talvez não dê certo. Eu até falo isso aqui no meu artigo, ó, minha experiência com os bancos, ó.
Ó, a minha história com banco. O primeiro banco que eu comprei foi em 2014, ó. 2014, rapaz. Nós já estamos aí com 10 anos que eu comprei o primeiro banco. Quer dizer, eu já tinha um conhecimento prévio já de uns 4, 5 anos atrás, que eu já vinha estudando bancos já. E aí eu risquei no primeiro banco, comprei um bancão mesmo, que isso aqui é um verdadeiro bancão, HSBC. Na época o HSBC ainda estava no Brasil, talvez o pessoal antigo vai lembrar do HSBC, o pessoal mais novo já não lembra mais do HSBC aqui no Brasil, que foi comprado pelo Bradesco na época. Mas eu comprei as ações da HSBC e não deu muito certo, não foi nem por culpa de uma análise fundamentalista que eu fiz errado do banco. É que o banco ele tem muito disso. Qual é a grande complexidade do banco? É que além desses fatores de fundamentos, né, que a gente precisa de analisar e tentar entender se está certo, a gente ainda tem outros aspectos, como, por exemplo, o risco de taxa de juros, que, cara, pode detonar o banco ou não, dependendo. E taxa de juros não é uma coisa que você consegue controlar. Não é uma parada que está na mão do investidor analisar a taxa de juros. Não tem como você prever a taxa de juros. O cara que fala assim, a gente está aí com o Fed agora, no governo americano, né? Que é tipo, o Fed é como se fosse o Banco Central lá dos Estados Unidos. O Fed está lá, tá subindo a taxa, né? Não manteve agora, deu uma estabilizada, né? E aí todo ano você vê os analistas prevendo, não, vai ter tanta subida e tantos cortes de taxa. Tipo, é impossível o cara prever. Não dá para saber o que está na cabeça do cara do Fed, entendeu? É muito complicado. Então, é uma coisa que não tem como você colocar. E isso influencia, isso pode quebrar o banco, literalmente. A gente traz casos aqui de bancos que sofreram com esse problema da taxa aqui, ó. O Silicon Valley Bank, ó, esse artigo aqui, ó, é muito bom, que é um artigo assim, pô, eu tô aí com menos de 2 anos de bolsa, mas eu já quero começar aí dando uma lida, entender um pouco. Então, assim, ó, esse artigo aqui vai te dar uma noção muito legal da última crise que nós tivemos bancária, né? Entendo o caso do maior banco a falir nos Estados Unidos, Silicon Valley Bank. E aí, aqui eu explico, de forma bem leiga mesmo, para a galera, o que aconteceu com o Silicon Valley Bank, né? E aí, cara, ele quebrou por conta de uma política do governo, de ter aumentado as taxas de juros muito rápida, né? Então, isso daí é um pouco complicado. E aí, o caso do HSBC não foi nem essas questões aí de taxa de juros, de problema econômico, de recessão, de inflação, não foi nem essa questão. O problema do HSBC foi um problema interno. Por quê? Ele recebeu um escândalo de lavagem de dinheiro, ele estava fazendo lavagem de dinheiro e evasão fiscal em alguns países. O HSBC, ele tem presença internacional, né? Ele tem presença em vários países. E aí ele foi acusado de fazer um pipichu ali, fiscal ali. E aí levou uma multa, as ações, ó, do Viver despencaram naquela época. Não foi nem, foi aqui, ó. Eu comprei o negócio, a bomba explodiu e eu me ferrei. Depois recuperou, depois caiu de novo e por aí vai. É assim a vida, bolsa, renda variável, essas questões aí. Mas enfim, o banco chegou a cortar dividendos e aí meio que eu tirei ele da minha carteira, né? Um outro investimento que eu fiz foi o Wells Fargo, que é eu até tinha um Warren Buffett lá como acionista e tal. E aí, pô, eu comprei ele não me lembro, aqui não tem a data que eu comprei, mas enfim. Eu só sei que em 2011 aí para 2015, eu já estava com ele na carteira quando explodiu isso daí, tá? Explodiu um escândalo lá que eles estavam abrindo contas fantasmas, né, contas fakes, né, para 5.300 funcionários estavam abrindo contas fakes e abriram mais de 2 milhões de contas. Então, tipo assim, é uma coisa que não tem como. Você pode fazer qualquer análise, a melhor análise possível, fundamentalista, e o cara vai esconder uma jabuticaba dentro do balanço de um banco. Porque o banco, a complexidade de analisar ele, o cara consegue esconder essas jabuticabas aí dentro do balanço dele. A gente tem a história no Brasil mesmo de bancos brasileiros, de vários bancos que quebraram. E o banco, quando ele quebra, meu amigo, não é igual uma empresa que anuncia, entra na falência e aí você consegue ainda liquidar um patrimônio, que o banco não tem muito patrimônio para liquidar. O patrimônio dele é a poupança da galera que pode sumir assim, ó, pum, num piscar de olhos. É igual uma rede social, né? Que tipo, rede social acaba assim, ó, de uma hora para outra, quando tiver que acabar. Então, é um risco, é um ativo de risco, então eu não aconselho até o cara não colocar uma quantidade muito grande de dinheiro em um banco, né? Tem essa questão aí. Mas, para quem ainda não sabe, ainda não conhece sobre investimento, né, e tal, e o cara está começando agora, então toma cuidado, porque é um ativo de muito risco, mas para você que aí
não conhece muita coisa de bolsa de valores, esse artigo até que a gente está fazendo aqui agora, ele é um artigo mais a nível intermediário para avançado, né? Eu vou colocar nem intermediário, é para o cara que já está no avançado, está no nível 3 ali dos investimentos, né? Super saiyajin dos investimentos. Então o cara já está nesse estágio, aí ele começa a buscar uma opção ali de banco, coloca um banquinho ali, coloca outro, entendeu? Ele não pode fazer, colocar, como eu falei, uma quantidade muito grande de investimento da carteira dentro de bancos, que é um pouco mais arriscado do que algumas outras classes de ativo, né? Justamente por causa dessa imprevisibilidade, não é nem por conta do ativo em si. Mas aqui, para quem não conhece, esse aqui tem os primeiros passos para quem é assim, pô, eu cheguei agora no blog, eu quero saber como começar a investir na Bolsa Americana, né? Pô, vi o seu vídeo aqui, achei interessante, cliquei lá e eu não tenho muito conhecimento, conheço da Bolsa Brasileira, mas não conheço da Bolsa Americana. Então aqui vai te explicar como abrir conta, mandar dinheiro para lá, analisar as ações, o que é um REIT, o que é uma ação, como é que funciona a Bolsa. E às vezes o cara até não conhece nada de mercado de ações mesmo. Eu explico aqui tudinho aqui nessa parte. Você vai ver aqui, ó, várias etapas aqui, ó, como viver dividendos, é uma série. Tem várias etapas aqui, fora isso tem trocentos outros artigos aí. Nós batemos aí, ó, 29 milhões de acessos aqui no blog, 29 milhões de pessoas sintonizadas aí no blog Viver Dividendos e aprendendo sempre um pouco mais sobre como investir e construir uma renda para que você possa viver a sua aposentadoria a partir desses dividendos. Sem mais delongas, né? A gente já fez uma introdução legal aí, né? Vamos aos indicadores, né? O primeiro indicador fundamentalista que você precisa de acompanhar para analisar bancos seria esse camarada aqui, ó, Net Interest Income. O que esse cara é? Esse cara, ele basicamente é a receita do banco, né? Vamos dizer assim, né? Aqui tem duas receitas, né? Você tem a receita de juros, né? E você tem a receita que vem fora da receita de juros. Essa segunda receita, ela é muito pequena, geralmente. Ela é uma fatia pequena. O que o banco ganha em dinheiro como? Ele pega o seu dinheiro que você depositou, você tem lá um depósito lá no seu, sei lá, no seu Itaú lá da vida lá. Esse dinheiro que você deixa depositado lá, ele pega essa grana, te paga uma taxinha de juros para você deixar essa grana parada lá, e aí ele pega esse dinheiro que você deixou parado lá, ele vai pegar essa grana e vai emprestar para outra pessoa com uma outra taxa maior. A diferença aí entre o que ele está te pagando e o que ele está recebendo daquela taxa que ele emprestou, aquele dinheiro seu, ele meio que consegue fazer o lucro disso aí. Então é aí que ele ganha o dinheiro, entendeu? E aí onde que contabiliza esse dinheiro que ele emprestou para o tomador do empréstimo? É exatamente esse indicador aqui, ó, Net Interest Income. Eu vou mostrar aonde tirar isso no balanço do banco, entendeu? Eu vou pegar aqui, ó, só para vocês terem, como eu usei aqui no nosso artigo, eu coloquei meio que um descritivo que fugiu da memória agora. É isso que dá, fazer um artigo muito grande, né? Mas aqui eu coloquei o exemplo do Bank of America. Eu vou tentar meio que pegar esse exemplo aqui, mas se ficar muito difícil, porque a apresentação do Bank of America é, muito mal feita. Se você for olhar o do Zion, ó, é bem mais organizadinho a coisa aqui no Zion, né? E olha que é um banco menor, né? Mas enfim. Mas aqui, vamos tentar pegar aqui no Bank of America, ó, a gente vai encontrar aqui, ó, Net Interest Income. É esse camarada aqui, ó. Ele caiu 3%, então você vai bater o olho aqui, ó. Isso aqui é como se fosse, vamos dizer assim, a sua receita lá no banco, né? Então é o primeiro indicador que você vai olhar. Pô, mas qual o número que eu pego disso aqui? Pô, isso aqui é importante que esteja sempre crescendo. Obviamente, um banco, você precisa entender que o banco ele é um ativo cíclico. Ele não vai estar sempre, não é igual uma Johnson & Johnson, uma Procter & Gamble, que ele é meio que não cíclico, né? Mas você vai meio que depender muito do movimento ali da economia do país, né? Ou dos países ali onde ele está presente, né? Onde ele tem a maior parte da receita. E aí, cara, aqui não tem uma fórmula mágica, tem que estar acima de tanto, abaixo de tanto. O ideal é que você mantenha ali, ao longo do tempo, uma taxa positiva ali, né? Vai ter um trimestre ou outro, um ano ou outro, que vai ter uma queda, isso é normal. O próximo indicador que a gente vai destacar aqui é o Net Interest Margin. É a margem, lembra que eu falei com vocês que o percentual que ele pagou para o cara que poupava, menos o percentual que ele emprestou aquele dinheiro, essa parada é a margem de juros líquida que ele tem, né?
Então, isso daqui é só para vocês terem uma noção, né? Isso daqui, ó, é a margem do Zion, 2,98. Eu acho que o Zion, ele traz até aqui, ó, a NIM dele, né? A Net Interest Margin dele é de 2,98. Foi uma margem um pouco maior do que foi a do trimestre anterior, de 2,92. Eu não sei vamos dar uma Ctrl F aqui, ó, pra gente não tem aqui, ó, não tem aqui na cara do gol do Bank of America. Se ele não fornece isso, você vai ter que calcular essa parada, entendeu? Mas, enfim, na maioria das vezes, a maioria dos bancos, eles costumam trazer isso aí para você. Eu peguei o exemplo aqui do Zion, mas você vê que o banco regional, ele costuma ter uma margem um pouco maior do que um bancão, né? Porque o bancão, ele não conhece muito bem os seus clientes, né? O banco regional, ele, por ser quando eu falo regional, galera, é um banco pequeno. É porque a gente não tem essa visão aqui no Brasil, porque a gente está acostumado aqui no Brasil, são bancos muito grandes, né? Você tem um cartel praticamente aí bancário aqui no Brasil. Então, lá nos Estados Unidos, cara, você vai ter um banco na cidade, às vezes. Você vai ter, às vezes, banco no bairro, cara, pra você ter ideia. A gente tem ativos lá na nossa área de membros. A área de membros, para quem não conhece, é uma área onde a gente tem uma carteira que a gente publica, uma carteira privada ali, né? Que são os ativos que eu encontro, que eu considero melhores no momento para se investir, que eu estou investindo. Então, eu coloco lá o que eu estou comprando e os ativos que eu acho melhores. Eu tenho uma carteirinha lá e tem um post, uma área de post que eu vou postando, né? Tem essa parte pública aqui, mas aqui eu coloco mais ativos de maior risco, entendeu? Que eu acho que, tipo assim, umas apostas maiores. Então, se você quiser uns ativos assim, mais de longo prazo, lá na nossa área de membros é mais interessante. Mas lá a gente tem um banquinho regional que, cara, a maior concentração dele é num bairro, cara, numa região muito pequena, mas é um bairro extremamente rico, que tem muita empresa, que tem muito capital girando, então ele tem muita grana ali. E ele tem um histórico muito legal de crescimento dos dividendos. Então, isso daí é um banco muito pequeno. Então, esse banco ali, ele conhece muito bem ali na palma da mão, quem são os clientes dele. Ele sabe muito bem o que ele consegue cobrar de taxa de cada um desses clientes, de taxa não, de juros, né, dos empréstimos, e aí ele consegue ajustar. E geralmente esses bancos, eles pagam menos de taxa de poupança, né? A maioria das vezes eles pagam, vamos supor, você deixou o dinheiro parado lá nesses bancos, ele não vai pagar o mesmo valor que um bancão vai pagar para o cara, entendeu? Porque o bancão quer mais dinheiro parado lá. Então, por ele ter uma relação melhor com essa galera, e geralmente eles atendem um nicho específico de pessoa, né? Tipo assim, é muito pequeno comércio, ou às vezes é um banco focado em pessoa física, mas para empréstimo de residências. Então, meio que eles têm muito essa pegada, entendeu? Então, é importante isso aqui é um dos indicadores mais importantes para você ter uma noção e comparar entre os bancos. Porque quando você vai analisar um banco, você tem muito banco nos Estados Unidos para você comprar, muitos mesmo. E se você for ver na lista de empresas que crescem em dividendos, a gente tem até um post aqui, você bate lá na internet ali, ó. Esse vídeo vai ficar gigante, né? Mas fazer o quê? Então, vamos lá. Você vai bater aqui, ó, lista de empresas, ó. Lista empresas de crescimento e dividendos, aqui, ó. Esse post aqui, ele é um post gigante. Se você for ver aqui, cara, tem muito banco aqui dentro, muito, ó, a barrinha fica até pequena aqui, ó. É muita empresa. Aqui a gente vai mantendo o histórico das empresas que cresceram dividendos aí por tantos anos, né? E aí, meio que, se você for puxar ali, você vai ver que tem bastante banco, cara. Porque eles são ativos, assim, com essa característica, né? E aí, cara, isso daqui, quando você vai comparar um banco com outro, na hora que você vai analisar, e aí isso aqui pode ser decisivo. Você vê, o cara que tem uma net interest, margem mais alta, ele vai ter uma possibilidade de dar um retorno maior para mim, entendeu? Então, esse indicador aqui é importante. Agora, aqui a gente tem um outro indicador, que você lembra quando eu falei com vocês que tem duas maneiras dele ter receita? A primeira é com juros e a segunda são as taxas de conta bancária que ele vai ter, o seguro que ele vende, taxa de cartão, enfim, tem um monte de outros produtos que o banco vai te vender, né? Seguro viagem, seguro saúde, taxa de câmbio, às vezes, que ele vai fazer. Ele tem um monte de outra coisa. Às vezes tem bancos, igual, por exemplo, o Bank of America. Ele tem um segmento só de investimento. Então, ele recebe bem mais nesse segmento de non-interest income, que são o quê?
são a receita que veio fora da taxa de juros. São aquelas outras receitas. Então, assim, o banco é basicamente taxa de juros, que você ganhou de empréstimo e o que você ganhou com as outras coisas. É isso que você vai analisar num banco. Então, aqui você vai pegar, por exemplo, o Bank of America e você vai ter uma non-interest income que cresceu 6%. Cara, olha, é absurdo quanto que eles têm de ganho. 11 bilhões, ponto 7 de non-interest income, que é a receita fora da taxa de juros. Então, é um resultado bem interessante. 6% de crescimento ali, cara, foi um feito bem interessante do Bank of America, porque a maioria dos bancos, você vai ver esse número caindo, porque cada vez menos as pessoas estão pagando menos taxas, né? Eu não sei se a gente vai conseguir puxar esse dado aqui. Em algum lugar eu peguei esse non-interest. Aqui tem a expensive, né? Mas, enfim, talvez não esteja aqui na cara do Google aqui. Está em algum lugar aqui no release dele que é bem grande. Mas eu não vou tentar achar não, senão a gente vai ficar perdendo muito tempo. Mas se você bater lá, essa parte aqui, você vai encontrar, que eu peguei exatamente esse texto aqui, né? Do Bank of America, lá do release, né? E aí, além desse... Então, nós já falamos da receita de juros, falamos da margem, falamos da receita que não é de juros, e agora, obviamente, a gente vai falar da despesa operacional, que é a non-interest expense. O que a expense vai trazer para a gente? O resultado final do banco, né, depende desse camarada. É o quê? As despesas ali de salário de funcionário, as despesas com os imóveis, as despesas com, sei lá, com outras partes ali que vai ter, né, consultorias, enfim, as despesas operacionais ali do banco, né? E isso daí, geralmente você vai ver esse número subindo, né? E esses números que eu estou passando para vocês aqui não tem um mínimo. O pessoal gosta do hack, né? Tipo assim, igual o índice combinado de juros, né? Pô, tem que estar mais do que 5, menos que. O cara quer jogar isso numa planilha lá e filtrar os bancos. Esse é uma outra dificuldade também que a gente tem nos bancos, né? A gente vai falar um pouco sobre isso no final. Eu vou falar agora de uma vez, não acabar esquecendo. Que os bancos, cara. Geralmente nas ações você consegue fazer dá um filtro ali, você pega um monte de ação, vai jogando um filtro ali, para lá você consegue filtrar um pouco. Os bancos, é muito difícil você conseguir informações históricas sobre esses dados que eu estou passando para vocês, são fundamentais. São poucos sites que vão te dar essa informação e opções de filtro para isso. Então é meio complicado, né? Você conseguir peneirar os bancos, né? Por isso que às vezes aparece oportunidade. Quanto mais difícil for para peneirar, mais oportunidade você vai ter dentro daquele segmento. Entendeu? Então, às vezes você vai encontrar alguns ativos bem descontados ali. Igual eu já cheguei a investir no passado na Zion e conseguimos excelentes retornos aí da Zion com relação a descontos que a gente aproveitou o momento, entendeu? A non-interest expensive do Bank of America foi de 16,3 bilhões, né? Geralmente você vai ver que esses caras aqui eles vão estar bem perto, né? Aqui tá até, tipo assim, eu gosto de ver mais ou menos uma receita fora dos juros, né? Mais ou menos equivalente com a despesa ali do banco, né? Você vai ter um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Mas aqui ele está um pouquinho acima do que eu geralmente gosto, né? Isso aí não é uma regra, é uma coisa que eu vou observando. Mas ela aumentou aí 271 milhões. Também, assim, não está nada muito absurdo essa non-interest expensive do Bank of America. Tá normal, galera. Tá bem tranquilo aí, mas tá um pouquinho acima da income aí fora dos juros, né? Aqui até aqui tranquilo, né? Parece indicadores de boa, né? Aí agora a gente vai começar entrar numa parte assim um pouco mais de análise da qualidade porque quando você vai analisar um banco, quando a gente está analisando uma estoque, né? Geralmente a gente pensa, quanto que essa empresa vai me gerar de lucro, vai me gerar de retorno. O banco o quão protegido esse cara tá a nível de quanto segurança ele vai me trazer, entendeu? Porque é uma outra classe de ativo um pouco mais complicada, como eu falei desde o começo, né? Então, esses indicadores aqui para baixo, eles vão trazer para a gente essa questão aí de tipo, o quão protegido que esse camarada tá com relação à carteira, ao resultado dele, né?
Aí a gente vai entrar nesse cara aqui, ó, Pre-Provision Net Revenue. Esse camarada aqui, ele acontece, ele é uma provisão, é porque você tem uma provisão, né, para perdas, né, que são tipo assim, eu acho que eu vou perder esses empréstimos aqui, os caras não vão pagar, então você separa essa grana. E esse camarada, ele vai te trazer um número antes dessa provisão. Então, ele vai te dar uma visão ali antes da provisão, né, se o banco está desempenhando bem ou não. Eu gosto de dar uma olhada nele só assim mesmo no começo, assim, quando eu estou fazendo a grande maioria desses ativos aqui, eu gosto de dar uma acompanhada neles assim, quando eu estou analisando o banco para comprar a primeira vez. Depois, no mês a mês, aí é mais tranquilo, entendeu? No trimestre a trimestre, né? E, obviamente, que você vai ter momentos, igual nós tivemos, tipo assim, compramos alguns bancos regionais lá na nossa carteira de membros. E aí veio a crise do Silicon Valley Bank, que é um banco regional, e afetou justamente esses bancos. E aí a gente teve que fazer um acompanhamento da questão dos depósitos ali bem de perto, né? Vai ter aqueles momentos ali que você vai precisar de fazer essa parte aí. Eu vou ver se eu consigo encontrar aqui. Não, já até coloquei aqui, ó, o slide do Bank of America. Lá no Bank of America, lá em alguma parte, lá você vai encontrar isso aqui, ó, Pre-Provision Income, de 9,1 bilhões, né? Isso daqui foi um pouco menor, né, do que a Pre-Provision dele do primeiro trimestre de 2024, do ano passado, né? Então, aqui você depois dê uma olhada também, dê uma lida nesses indicadores, né? Eu estou só passando aqui no vídeo uma explicação um pouco por alto aí para vocês, né? Mas depois é importante vocês darem uma lida no artigo, anotar esses indicadores, né? E irem acompanhando. Vocês vão encontrar quase todos esses indicadores já direto calculado no balanço dos fundos, né? Deixa eu ver se eu consigo encontrar aquela tabelinha aqui, ó. Vamos bater um Ctrl F aqui, ó. Provision, aqui, ó, essa tabelinha aqui, ó, você já vai encontrar aqui direto no o próprio banco já trazendo esses cálculos para vocês, entendeu? Aí tem alguns bancos que trazem com nome, outros trazem com outro nome, mas o padrão é aquele lá, né? E aqui a gente tem a provisão para os créditos perdidos, né? Os devedores, né? E aí você vai ver que o Bank of America, ele meio que fez uma provisão de 1,5 bilhões, né? Que está acima do 1,3 bilhão que foi do primeiro trimestre e 1,1 bilhão que foi no segundo trimestre de 2023, né? Que é do ano passado, né? Então você vê que ele deu um aumento, né? E aqui você vai olhando, você vai ter que guardar mais ou menos de cabeça, né? Como é que estava o ano passado, como é que foi evoluindo, né? Eu não gosto de comparar com o trimestre anterior, eu gosto de comparar sempre com o ano passado. Então, tipo assim, a gente teve 1,5 esse ano, né? E 1,1 o ano passado, né? E aí você vai tentar entender, mas esse aumento aí nessa provisão de créditos, ela é uma coisa do Bank of America, é um problema na carteira dele, ou é um problema sistêmico, né? É um problema nos ativos bancários. E aí você precisa de ter, você vai precisar, quando você começa a investir num banco, você vai precisar de traquear outros bancos também junto, né? Então, geralmente é bom você comprar aí 3, 4 bancos juntos de uma vez, que aí você já te força a você ir acompanhando aqueles 4, né? Se você vê que os 4 aumentaram a provisão, não é um problema do Bank of America, é um problema sistêmico, provavelmente. Aí você vai tentar entender, por que os caras estão aumentando a provisão? Aí você vai ver que, existe uma expectativa no mercado de que deve estar entrando em recessão, a taxa de juros está mais alta, a chance do cara ficar devendo é maior. Então, e aí você vai somando esses fatores aí, tudo, né? Que aí o que eu te falei, a complexidade do banco é isso, que não basta só você analisar os indicadores dele. Problemas externos criados pelo governo pode ferrar com a sua carteira. Isso aí pode acontecer também em qualquer ativo, né? Mas isso acontece muito mais rápido e muito mais em bancos. Então, são ativos de maior risco nesse sentido. E aí, isso aqui é um dinheiro que o Bank of America está separando, que ele acha que ele vai perder esses empréstimos. Ou seja, ele emprestou para uma galera e ele acha que esses caras não vão pagar ele. Entendeu? Por quê? Aí é uma análise interna lá do banco. Às vezes pode... A questão, ele está acompanhando a conta do cara, né? Ele já sabe ali o saldo do cara, ele já sabe, esse camarada pode me dar um calote aí, né? Então, esse de baixo aqui, ó, é o charge-off. Que isso daqui é um pouco... Vocês querem dar uma olhada no
Credit Lose, Provision Credit Lose, acho que já está meio que aqui, né? Então, isso aí não precisa, né? Ou acho que está no começo. Acho que no começo ele fala sobre isso também, ó. Provision Credit Lose aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Eu tô trazendo, eu tô sendo bem, assim, tentando detalhar melhor para vocês e mostrando como que eu faço, né? Para vocês poderem ver ali no próprio artigo em inglês e tal, onde que pega essas informações, né? Que acho que vai te ajudar, talvez, a entender em outro banco seu, né? Ó, então aqui ele está falando aquela mesma frase que eu coloquei lá no artigo, ó. Pô, tem 1,5 bilhão e antes era 1,1 bilhão o ano passado, né? Beleza? Bom, vamos lá. Opa, perdi aqui, pronto. Charge-off. O charge-off é meio que os créditos que já era, velho. Perdi. Aquele lá era provisão. É tipo assim, pô, eu não vou. Porque acontece? Você imagina que ele tem lá 10 bilhões para distribuir. Pô, mas eu acho que 1,5 bilhão dos caras no próximo trimestre não vão pagar. Eu preciso de cobrir esse dinheiro. Ao invés de distribuir 10, eu vou distribuir, sei lá, 8. Eu vou guardar esses outros 2 bilhões aqui, porque vai servir de provisão. Pode ser que essa galera meio que não deu o calote. Pode ser que eles paguem. E aí a gente vai ter um resultado um pouco melhor. Mas se essa galera não pagar, a gente meio que já tem essa grana guardada. Então ele não pode distribuir esse dinheiro porque ele está com risco de perder esse empréstimo, entendeu? Então ele tem que meio que fazer uma reserva ali. Esse charge-off aqui, opa, esqueci de puxar a caneta. Esse charge-off aqui, Rachel, esse charge-off Rachel, ele meio que é os caras que ele já deu como perdido. Ou seja, é um empréstimo que, cara, já era, bicho. Esse cara já tá devendo a gente. Geralmente, como que ele considera que o cara tá devendo? Ele tem uma paradinha lá, os bancos, eles usam uma questão de, tipo assim, 90 dias. O cara tá devendo mais de 90 dias, ele entra nessa lista aqui de caloteiros, né? Vamos dizer assim, né? E aí o charge-off deles foi de 1,5 bilhão. Aumentou aí 35 milhões comparado ao primeiro trimestre de 2024. Ele fala sobre isso aqui no balanço dele aqui, né? O charge-off dele aqui, ó, que é exatamente isso aqui que a gente postou lá atrás lá para vocês, entendeu? Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui embaixo. Métrica importante é avaliar a qualidade de crédito. Aqui eu explico, resumi para vocês aqui, né? Mas eu estou tentando ver se eu pulei alguma coisa aqui. Por que eu coloquei esse negócio dos Zions? Ah, tá. Essa parada dos Zions é o seguinte, algumas vezes eles conseguem meio que recuperar, né? Deixa eu ver aqui, vamos tentar bater aqui charge off para ver se a gente... Charge off. Aqui, ó. Acho que tá aqui que já vai dar já. Ó, ele consegue às vezes recuperar essa grana. Tipo assim, pô, o cara meio que tava devendo, né? E a gente conseguiu recuperar lá 15 milhões de dívidas que estavam como perdidas e a gente, conseguiu trazer de volta. Então, tem alguns bancos que eles vão trazer essa informação aí para você. E é legal você ver aí que, tipo assim, era uma grana que a gente já estava fora do nosso radar ali de receber, né? Mas os caras conseguiram trazer de volta. Então, é importante a gente dar uma acompanhada nisso aí, tá? Beleza? Na verdade, eles recuperaram aqui, ó, 6 milhões, né? Que esse 15 aqui já é o recuperado, já líquido, né? Bom, até aqui tranquilo, só para vocês terem uma noção, eu coloquei algumas informações aqui, ó, só para vocês, ó. Aqui mostra o charge-off do banco, né? E isso é importante também você ter uma noção de qual o percentual de charge-off desse cara, né? Por exemplo, o Bank of America, ele tem um percentual de 0,59%. E teve um aumento de 0,01. Pô, 0,59% dos empréstimos ficaram em atraso, né? E aí você vai comparar com, por exemplo, com o Zion, foi 0,10, cara. Tipo, é bem menor, né? 5 vezes menor. Aquilo que eu falei, que eu estou falando desde o começo do vídeo, o Banco Regional, ele vai ter uma vantagem nessa questão também, porque como ele conhece melhor a carteira de crédito dele, a chance dele levar um calote é maior. E como muitas vezes são bancos, né, que eles ficam em cidades pequenas, né? E aí, cara, você vai ter só aquele banco lá, às vezes 2, né? Então você, tipo assim, você ficou devendo banco, você não vai, tipo, sei lá, você tá com um banco em Manhattan, por exemplo, a chance de você conseguir um outro banco ali é muito mais fácil, né, do que se você estivesse lá no interior do Minnesota, lá com
uma cidadezinha de 10 mil habitantes. Pô, você vai ficar devendo um único banco da cidade? Então, você vai negociar e pagar aquela conta, né? Você vai evitar de ficar devendo. Então, porque você não tem muita opção. Se você der o calote, não tem como você correr para outra opção, né? Então, o número de charge-offs nesses bancos regionais é bem menor por conta disso. Isso aí é uma análise que você tem que fazer do mercado, entendeu? Mas assim, a Zion, ela é abaixo da média, tá? Ela tem esse número bem abaixo da média, mesmo dos bancos regionais. Então, tipo, não é bem um parâmetro ali pra gente comparar com o Bank of America. Coitado do Bank of America. E aí a gente vai... tem essa parada aqui, ó. Equity Loans Past Due 19 Days. Que é, tipo assim, são as contas que ficaram ali os 90 dias. Lembra que eu falei com vocês que passou os 90 dias que eles conseguem meio que recuperar? Então, tem um ratio de 90 dias de 0,01, né? Ou seja, 6 milhões aí de débitos aí com ativos atrasados aí. Bom, agora a gente vai entrar num tópico. A gente estava falando da carteira, da qualidade da carteira, beleza? Porque o banco ele tem duas pontas, né? Você tem a ponta aqui dos empréstimos, né? E você tem uma outra ponta aqui que são dos depósitos, da galera que deixou o dinheiro parado lá. Esse cara que nós já analisamos, que é o cara, assim, vamos dizer assim, de risco, é o cara que maior risco, né? Porque, pô, você ficou devendo empréstimo ali, o calote é gigantesco pro banco, né? Então, esse cara aqui é o cara que ele tem o maior risco. Esse camarada aqui também precisa ser analisado. Por quê? Vamos entender aqui mais ou menos a crise do Silicon Valley Bank. Eu explico ela aqui para a galera aqui, mas só para explicar aqui no vídeo de forma rápida. Vamos supor que você está com um empréstimo aqui, beleza? Muitas vezes, é porque o caso do Silicon Valley Bank, ele não foi bem um caso de um banco comum, né? É que eu não vou entrar aqui muito em detalhe, senão a gente vai ficar vou fazer o vídeo no Silicon Valley Bank aqui, não vai dar certo. Mas a parada é o seguinte, o Silicon Valley Bank ele não tinha uma carteira de empréstimo muito grande. Então ele pegava a grana que a galera depositava, mas ele tinha uma carteira de depósitos muito grande. A carteira de depósito dele era um balde gigante. Então ele pegava essa galera e colocava numa renda fixa. Vamos dizer assim, né? Os bancos fazem isso também, porque, tipo assim, eles não vão emprestar o seu dinheiro todo. Porque, tipo assim, se der algum problema sistêmico, eles precisam de ter uma grana ali meio que mais ou menos líquida, porque caso a galera pedir para sacar, eles têm essa grana. E aí, cara, quando ele faz uma renda fixa, sei lá, de 10 anos, ele espera que você vai deixar esse dinheiro paradinho ali por bastante tempo, ou que as taxas de juros não vão mudar e você precisa de sacar. Aconteceu que o Silicon Valley Bank, depois você assiste um vídeo lá pra você entender. A galera começou a pedir o saque aqui, foi pedindo, ó, me dá o dinheiro, me dá o dinheiro, me dá o dinheiro. E aí ele precisou de liquidar esses empréstimos aqui que ele tinha, essas rendas fixas que ele tinha aqui com o governo, só que ele comprou essas rendas fixas, estava numa taxa de, sei lá, de 5%. E aí quando ele liquidou, a taxa estava 10%. E aí, cara, teve um spreadzinho aqui, ó, entre a taxa que ele comprou e a taxa que estava no momento. Então aquele título que ele pagou 100, o cara que ele fosse vender esse título de 100 no mercado, o cara ia falar assim, pô, eu tô com um título aqui de 10%, entendeu? Esse título que você está me vendendo, que você pagou 100 dólares, esse título agora está me rendendo 5, pô, eu vou pagar, sei lá, 80, 70 dólares num título desse. E aí, pô, 50 dólares num título desse, porque eu vou ganhar metade do que eu ganharia aqui, entendeu? E aí ele teve que vender esses títulos por 50 dólares, que ele pagou 100, só que ele comprou por 100 com dinheiro que o cara tinha depositado aqui, ó, o cara depositou 100 dólares aqui para ele foi lá e comprou o título por 100. Quando esse cara que depositou 100 dólares falou, me dá meu dinheiro aqui que eu quero usar ele, pediu para sacar o depósito dele, ele teve que liquidar esse título que já não valia mais 100, só valia 50. E aí, como é que ele fez com prejuízo? Ele falou pro cara, eu não tenho mais os 100 dólares que você deixou aqui. Eu só tenho 50. Não tem como te dar o saque que você quer. E aí ele quebrou. Expliquei isso aí. Foi mais ou menos isso, né? Então, assim, a parada dos bancos, à medida que você vai tendo crises bancárias, eles vão adicionando indicadores para a gente poder ir acompanhando, entendeu? Nem todos os indicadores de depósito você vai ver ao longo do tempo sendo usados em todos os bancos. Você pode ter certeza que, cara, passou essa crise aí do depósito, né?
Sei lá, passou 5, 10 anos. Daqui a pouco nenhum banco mais vai publicar a questão dos depósitos. No começo eles estavam publicando muita informação de depósito que eles tinham. Por quê? Era importante eles falar, eu tenho aqui bastante depósito comigo. Fica tranquilo, investidor. Você é acionista. Tem bastante depósito aqui, aqui comigo não tem problema. Aqui tá tranquilo, tá tranquilo. Então, meio que eles postavam nos balanços os dados de depósito. E depois, com o tempo, eles vão parar com isso. Mas eu coloquei aqui porque eu acho importante a gente analisar isso e estar preparado para não cair de novo numa outra crise. Então, à medida que vai acontecendo as crises, você vai analisando melhor os ativos e tal, e você vai entendendo. A minha sorte é que os ativos regionais, quando eu analisei, eu já tinha visto que em 1929 teve o mesmo problema. Teve uma crise, eles foram lá e saíram sacando. Eu comecei a analisar os depósitos, essas paradas já nos bancos regionais que eu tinha investido antes da quebra do Silicon Valley Bank. Então, esses bancos caíram, mas eu sabia que os depósitos deles estavam ok. E aí eu fui lá e comprei um monte, depois os bancos voltaram e aí o pai ficou feliz, né? O pai ficou como? Vamos lá. Primeiro indicador de depósito que você vai precisar de olhar num banco, beleza? Deposit Growth Ratio, que é a taxa de crescimento desses depósitos. O depósito antes versus o que está agora, quanto que eu cresci de depósito, entendeu? É mais ou menos isso. Se você for ver aqui no Zion, total de depósitos, 73 bilhões, ok? Caiu 1% os depósitos dos clientes. Isso é uma notícia ruim, entendeu? Aí você precisa entender por que os depósitos do Zion estão caindo. Eu vou explicar isso já na sequência. Mas eu vou trazer aqui já um dado do Bank of America. Cara, olha a diferença, quase 2 trilhões de depósito, cara. O banco é gigantesco, o Bank of America. Aumentou em 35 bilhões. Cara, tipo assim, eles aumentaram num trimestre o que o Zion tem inteiro de depósito quase, metade do que o Zion tem inteiro de depósito. Ou seja, cresceu 2%. Eu vou explicar para você aqui o porquê que está essa disparidade aí entre o Zion e o Bank of America. O Zion, ele é um banco regional, né? Então, ele vai ter uma característica, lembra que eu falei com vocês que aquela margem bancária dele é um pouco maior? Porque é o seguinte, ele vai emprestar com valor mais alto e ele vai pagar uns juros de poupança menor para o correntista dele. Porque ele sabe que ali na região dele não tem muitas opções de banco. Então, obviamente, o cara vai ter que gerenciar ali com ele. E muitas vezes esses... É que eu falo com a galera o seguinte, por exemplo, o Zion, ou alguns outros bancos regionais que a gente tem lá na carteira de membros. Cara, são bancos que, bicho, eles atendem muito comércio, né? Então, o cara que está ali no comércio, o cara que tem uma loja ali, ele não vai tirar a grana dele para colocar num banco, sei lá, um banco startup da vida. Ele é um banco antigo, o Zion. É muito antigo, cara. Ele tá desde aqui de 1929, pra vocês terem ideia. Então, ele é um banco muito conhecido na região. E aí o cara não vai tirar aquela grana ali para colocar numa startup. E aí esses bancos startups, eles estão pagando uma taxa de juros, uma taxa de poupança maior para o correntista, né? Porque eles querem trazer depósito para eles, né? E aí o Bank of America, ele já é um bancão. O cara já meio que tipo assim, pô, eu posso tirar daqui e jogar pro Bank. Só que o Bank of America, a taxa dele de manutenção, as outras taxas operacionais dele é um pouco mais alta. E aí você vai ver essa disparidade, porque o Bank of America ele vai pagar um pouco mais para a taxa de depósito dele, entendeu? A gente pode até dar uma olhada nessa questão aí, que tem um indicador que mostra quanto que o cara tá pagando ali de taxa de depósito, entendeu? Mas é por isso que está essa disparidade aí, que o Zion está caindo, né? E você vai ver muitos bancos regionais caindo, porque eles costumam pagar menos de taxa de depósito. Pô, a diferença entre o custo de depósito, a gente vai trazer um indicador desse aí do Zion para o Bank of America, é muito grande, se vocês forem puxar. Mas é por isso que a gente está vendo essa disparidade. O Zion, ele até meio que teve o seu resultado um pouco exprimido por conta disso, porque ele está sendo forçado a aumentar a sua taxa de juros para depósito, né? A sua taxa de poupança, vamos colocar assim, né? O quanto que ele está pagando para o cara manter o dinheiro parado lá, porque o pessoal está saindo fora e indo para outro banco. Então ele meio que tem que tentar equilibrar, né, essa mágica aí entre uma taxa e outra, né? Mas é um indicador muito importante você acompanhar essa taxa de crescimento de depósito. Nós vamos falar agora sobre o
Deposit to Loan Ratio. O que esse camarada aqui vai trazer para a gente? Ele vai trazer uma análise de tipo assim, quanto que esse banco vai conseguir suportar caso ocorra uma necessidade de saque dos clientes, né? Então, eu até coloquei aqui um padrão, aqui, um parâmetro, né? Padrão não, um parâmetro, para você poder se basear mais ou menos. Então, o que seria o equilíbrio ideal disso aqui? Seria algo em torno de 60% a 90% de Deposit to Loan Ratio. Por quê? Eu colocaria até que 90 é um pouco complicado, porque se o cara está com muita grana parada ali, significa que ele poderia estar ganhando esse dinheiro aí melhor emprestando para outra pessoa. Então, sei lá, 90, eu coloquei ele até 90, mas vamos colocar assim, evita bancos abaixo de 60, porque vai te trazer um risco maior. Mas você precisa de fazer você tem que analisar muito a situação, né, atual. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Você vai pegar o Zion. O Zion tem 78. Se o Zion tivesse menos do que 60, eu já acharia complicado. Por quê? É um banco que é regional, é menor. A chance que tem dos clientes meterem um pé ali com os depósitos é maior. E aí você vai pegar um Bank of America que tem 55%, apesar de estar abaixo de 60%, você precisa de levar isso em consideração. Então não é um número que você vai, tipo assim, eu vou excluir o banco por causa disso. Você precisa de ver o quão longe ele está, mas sei lá, se o Bank of America tivesse 30, uma coisa assim, 40, aí você já, preocupante. Mas no caso do Bank of America, por ser um bancão, dificilmente você vai ver a galera fugindo dele assim, no desespero, né? Ele acaba trazendo uma segurança maior, né? Porque se um Bank of America quebra lá nos Estados Unidos, com certeza o governo americano vai ter que entrar para socorrer, porque vai dar um colapso geral no sistema, né? É igual aqui no Brasil, por exemplo, você vai pegar um Itaú ou um Bradesco, um bancão desse que tem muito correntista, se um banco desse quebra, o governo vai ter que socorrer. Então, é diferente de um banco pequeno, igual um Zion da vida, um outro banco menores. Então, aí você precisa de fazer essa análise aí também. Mas, de certo modo, ali, tenta pegar um cara que esteja acima de 60, porque vai te trazer uma proteção. Porque, cara, sempre quando tem problema bancário, e aí cada crise é de um jeito, né? Você vai pegar a crise de 2008, foi por conta de crédito podre. Você vai pegar a crise do Silicon Valley Bank, que foi por causa do subsídio de juros. Cada crise bancária vai ser por causa de um motivo, mas todas elas vão desaguar na questão do depósito. Por quê? Toda crise que tem, a galera saca o dinheiro, vou tirar do banco, nunca meu dinheiro já era lá dentro. Então, quanto mais seguro ele tiver com isso, melhor, entendeu? E aí a gente tem uma outra parada aqui, que é o custo do depósito, né? Então, esse cara aqui é importante. Nem todos os bancos vão te fornecer esse custo do depósito. Isso aí é um complicado. Por quê? Isso aqui ele vai te dizer o quanto que o banco tá pagando, né, por manter aquela poupança ali parada, né? Você lembra que eu te falei que tem a ponta do empréstimo, né? Que a gente tem o ganho do percentual do empréstimo e você tem o custo do depósito. Esse indicador aqui é importante você ter um acompanhamento dele. Por quê? Você vai ter que ter uma noção de, tipo assim, quanto que esse cara tá pagando pelo depósito da galera, entendeu? Então, aí, isso aqui vai compor a margem do banco ali, que é a NIM, né? A Net Interest Margin, né? Que a gente tinha visto lá em cima, né? Esse camarada aqui é fundamental para isso. E aí é o problema, porque nem todos os bancos vão te trazer esse dado, né, cara? E isso aí é meio chato, né? Você pega, por exemplo, aqui o Bank of America e, cara, eles não trazem essa informação já mastigada pra gente, né? Você vai ter que calcular ali, você vai pegar o tanto de despesa a média de depósitos que ele teve, né? E o tanto de despesa que ele teve com esses depósitos, e aí, você vai jogar ali aquela média e jogar aquela despesa, você vai ter o cálculo ali da taxa do custo de depósito dele. Ele fala aqui que a Net Interest Income dele caiu 3% para 17,7 bilhões, né? E ele alega que um dos motivos dessa queda é o alto custo do depósito. Mas os caras não falam qual é o custo de depósito dele já aqui no release, né? Pelo menos eu pesquisei que por custos, você vai ver que tem duas palavras aqui com custos, que é essa daqui que ele está falando nesse parágrafo, e a outra é uma aqui no meio do nada aqui, que não tem absolutamente nada a ver. Então, assim, eles falam do custo do depósito, mas não trazem esse cálculo para a gente. Você vai ter que
fazer esse cálculo na mão. E aí é onde eu falei que um dos maiores desafios do banco é isso aí, porque não tem, dificilmente você vai achar um site que vai te trazer o custo do depósito dos bancos já pronto aí, numa planilha com vários dados, né? Tipo, às vezes você acha alguns sites ali, tem uns sites que eu geralmente, às vezes, eu gostava de usar para. Agora eu não tenho eles aqui de cabeça, mas eles são, o problema é que eles são pagos, então eu abria raramente. Aí você conseguia ver 2 ou 3 bancos ali, né? Que eles traziam o dado do banco comparado com outros bancos. Eram uns sitezinhos, né? Era nem de análise de ação, cara. Era um site financeiro mesmo, de banco, de coisa bancária mesmo. Mas qualquer hora eu ver se eu trago ele aí para vocês, para ajudar vocês. Mas esse é um ponto. Se a gente for ver o Zion, né? Ele vai já trazer aqui pra gente, ó, esse custo de depósito. Eu até coloquei lá no nosso artigo, mas vamos pegar aqui já de cara, né? Ó, esse camarada aqui é o custo de depósito do Zion, né? Você vai ver aqui, ó, tem uma característica que eu comentei aqui já, né, mas só refrisando, né? Você vai ver que o segundo trimestre, quer dizer, o ano passado, o Zion estava com 1,27 de custo de depósito, né? E aí você vê como é que subiu, né, esse custo do depósito. E isso é que fez com que espremesse o lucro do banco. Porque qual foi a minha estratégia? Isso aí que é a pegada, né? Tipo assim, quando eu coloquei os bancos regionais na minha carteira, eu peguei e falei assim, pô, eu tô vendo que a taxa de juros está subindo. E aí, foi logo no comecinho das subidas das taxas de juros, né? E aí eu peguei e falei assim, pô, vou comprar alguns bancos porque agora é o momento, que é quando, tipo assim, quando a taxa de juros está subindo, o banco tende a meio que lucrar mais. Só qual foi a treta? Ninguém esperava pelo Silicon Valley Bank. Se o Silicon Valley Bank não tivesse quebrado, não teria tido esse desespero de corrida de depósito e a galera estaria ali quietinha, calminha. E aí, cara, o Zion, o lucro dele ia 20%, 30%. Se você for ver as taxas de crescimento do Net Interest Income do Zion na época pré-Silicon Valley Bank, você vai ver que tipo assim, era de 30, 20 e poucos por cento de crescimento. Agora tá caindo, igual foi o do Bank of America, por conta do aumento dos custos dos depósitos. E aí meio que tá uma briga entre os bancos, tipo assim, um aumentando, o outro aumentando. Tá uma guerra tá uma guerra meio esquisita. E aí você vê que, tipo assim, no trimestre passado, né, 2024, já estava 2,6. E agora os caras tiveram que aumentar ainda para 2,11. Então, tipo, o céu é o limite para os correntistas aí receberem uma taxinha maior de poupança, né? E aí, com isso daí, meu amigo, a gente vai tendo uma compressão aí na lucratividade do banco, né? Isso aí afeta bastante aí a lucratividade do banco, né? Então, isso daqui é importante você acompanhar a taxa do custo de depósito desses bancos, entendeu? E o Zion já traz isso mastigado pra gente, então ponto positivo para ele nesse quesito aí, beleza? Mas é só para destacar essa questão desse aumento aí ao longo dos anos, né? Por conta aí você tem que analisar, pô, por que ele está aumentando, né? Pô, é uma coisa sistêmica, não é uma questão do banco específico, né? É uma parada que, tipo, todos os bancos, todos eles estão aumentando. Aí um aumenta, o outro tem que aumentar também, a outro tem que aumentar também para segurar, e o correntista fica pulando de galho em galho, entendeu? Esse camarada aqui, ele pode ser interessante para você. Deposit Beta. Ele é um beta de depósito, né, que ele vai medir a sensibilidade dos depósitos com a taxa de juros. Ou seja, se a taxa de juros subiu, esse camarada vai reduzir a quantidade de depósito dele. Se a taxa de juros caiu, aí meio que ele serve para isso aí. E tem uns outros indicadores aqui de depósito, que eu não vou entrar aqui no vídeo agora, porque senão a gente vai perder muito tempo. E são indicadores menores, até mesmo esse beta aqui, os bancos nem fornecem ele, eu calculo só quando eu vou comprar a primeira vez, só para ter uma noção. Então, não é um indicador que eu vou acompanhando ali, igual o custo do depósito, que eu tento acompanhar mais de perto. Mas são indicadores aí que servem para você, talvez, dar uma noção, entendeu? Tipo, mix de depósito, quanto que está em poupança, quanto que está em... Tem uma outra parada também, que era, tipo assim, acabou que eu esqueci de falar, cara, acabei pulando. Que acho que eu comentei sobre isso aqui, ó, no Deposit Grow Rates. Acho que aqui é o que eu comentei, cara. Que tem tem algum lugar aqui que eu comentei, que é o seguinte, você consegue medir os depósitos que... Isso aí eles não fornecem essa informação sempre não, entendeu?
mas eles conseguem trazer as informações, os bancos trazem nos releases, às vezes, as informações dos depósitos que são segurados. O que significa isso? Qual foi o problema do Silicon Valley Bank? Por que teve uma corrida de pessoal sacando os depósitos? Por quê? Você pega, por exemplo, você tem, eu vou dar um exemplo aqui no Brasil, acho que a gente, se não me engano, acho que a gente tem uma proteção do Banco Central, não sei de quem que é, que tipo assim, sei lá, se você tiver 100, 200, 150 mil reais, eu não me lembro o valor certo, 150 mil reais de dinheiro na conta, você meio que, fundo garantidor de crédito, agora veio o nome, é difícil de lembrar, cara, pô. Você tem um fundo garantidor de crédito aqui no Brasil, que eu agora não me lembro de qual o valor, mas sei lá, você tem 250 mil aí na conta parada, ele vai te garantir esse dinheiro. Ou seja, se o banco quebrar, o fundo garantidor vai lá e vai te dar os 250 mil. Isso tem também nos Estados Unidos. Então, eu não me lembro também o valor certo. Mas aí você consegue ver quantos clientes da carteira do banco estão acima desse fundo garantidor de crédito lá dos Estados Unidos, né? E aí, por quê? Esses caras que estão acima, eles tendem a sacar quando tiver uma crise sistêmica. O cara que estão abaixo, eles vão deixar o dinheiro lá parado. Pô, deixar meu dinheirinho aí, porque, vamos dizer assim, é um dinheiro garantido, vamos colocar dessa forma, né? Se o banco quebrar, o fundo garantidor vai me socorrer ali. Então, o risco nesses depósitos é menor. Então, eles às vezes publicavam isso, né? Eu não sei se eles vão continuar, mas era uma informação que não tinha antes, começaram depois da crise do Silicon Valley Bank, e eu acho legal a gente ter uma noção aí do número de depósitos que são segurados ou não. Mas tá em algum lugar aqui nessa parte de depósito, depois vocês dão uma lida. Beleza? Esse aqui é um outro indicador, que é o Common Equity Tier 1, que é o CET1. O que esse cara é? Os bancos, eles adotaram um índice de Basileia, né? Que eles chamam de Basel III lá nos Estados Unidos e tal, mas tem um acordo de Basileia que é para manter principalmente foi renovado, né? Acho que tinham 2, aí fizeram 3, acho que estavam para fazer o 3 antes da crise de 2008, e aí em 2008 melhorou essa questão do índice de Basileia, enfim. São indicadores que dizem que, tipo assim, poxa, cara, ó, você não pode emprestar todo o dinheiro que você tem de depósito, não, entendeu? Você tem que manter uma parte dessa grana aqui líquida, para caso o cara queira sacar, você tenha essa grana aí já na mão, né? Então, aqui eu explico mais ou menos. Geralmente o banco precisa de ter aí 7%, né? Que é 4,5% de um jeito e 2,5% de outro tier ali, né? Então, aqui você consegue ter uma noção do Bank of America. Todos os bancos geralmente trazem esse Common Equity Tier 1 de capital deles, né? Você vai ver que o Bank of America tem um ratio de 11,9, né? E você vai ver que o Zion tem... Cadê o CT dele aqui, ó? 10,6. Quer dizer, geralmente a média ali é 7, né? De exigência dos alguns reguladores, né? E aí ele está um pouco acima até. E aí pode ser que os órgãos reguladores determinem algumas coisas específicas para algum banco ou outro. Aí vai muito do banco em específico, né? Mas tá meio que tranquilo, mas é importante você acompanhar esse CT1 aí. Fazer um acompanhamento trimestre a trimestre para ver se não está abaixo de 7, entendeu? É muito difícil bater, porque geralmente eles costumam ter problema com os reguladores, entendeu? Mas está aí um comentário, né? E o indicador de eficiência, né? Isso aqui também é legal, né? Ele vai medir a eficiência operacional do banco, né? Quanto um banco gasta para gerar $1 de receita, né? Ou seja, se você tiver aí por exemplo, um banco regional tem uma média de um indicador de eficiência de 60% a 70%. Esse mesmo indicador nos bancões são de 50% a 60%, porque o custo dos bancões é maior, né? Tipo, são mais agências, são mais pessoal, entendeu? Mas aí é só para você medir aí a eficiência. Com relação à dívida, banco não tem dívida. Essa é uma vantagem. Pelo menos não precisa de analisar a dívida, né? É um indicador a menos, né? Imagina você que analisar a dívida no banco. Mas o banco não se analisa dívida. Então, pula essa parte de análise de dívida do banco, pode ignorar e seguir a vida, né? E aqui na análise qualitativa, galera, tipo, é o que eu falei com vocês, ó, os maiores riscos do banco são liquidez, taxa de juros, crédito e o capital do banco, entendeu? Boa parte desses indicadores em cima que a gente deu uma olhada, a gente meio que já consegue pegar esses números ali.
Agora, com relação à taxa de juros, não é uma coisa que você vai conseguir controlar. É isso que eu falei. Tipo, qualquer analista, qualquer pessoa que fala, não, o cara vai subir os juros ou esse mês, vai subir os juros. Cara, o cara tá só chutando, porque é impossível alguém prever uma subida ou uma queda de juros, entendeu? A gente olha o mercado, né, e fala assim, poxa, isso parece que vai cortar o juros. Igual, tipo, eu achei que ia cortar o ano passado, aí não cortou. Aí eu falei, agora no meio do ano tem que cortar, aí não cortou. Aí pode ser que os caras não cortem agora esse ano. Então, é meio difícil você meio que tentar acertar isso. E o cara que fala que vai acertar é balela isso aí, entendeu? Então, é igual o cara falar que vai acertar a cotação do dólar, do euro, daqui no final do ano, entendeu? Eu brinco lá, falando que vai bater mais de 10, porque a gente vê que vai degringolar. Mas o cara conseguir acertar isso é meio difícil, entendeu? Então, mas é um fator que vai impactar, né? Então, você vê aí que é uma análise qualitativa, você vai analisar, você vê que a análise qualitativa do banco, muitas vezes não é nem o banco em si, né? Você vai analisar o mercado, vai analisar o sistema em si, né? Para ver como é que tá. Acho que é isso, galera. Tipo, depois vocês deem uma lida aqui no artigo, porque é muita coisa. A gente tem outros artigos aqui falando sobre como analisar ações na bolsa, que tem outros indicadores de análise de ações, tá vendo? A gente traz aqui como que é a receita, como que é o lucro, e por aí vai. Tem sobre indicadores de ações, a gente tem sobre REITs, como analisar REITs na bolsa. Eu vou mostrando aqui um exemplo de uns REITs para vocês, entendeu? Eu vou até dar uma melhorada nesse dos REITs aí. Eu já dei uma melhorada nesse de stocks, dei uma melhorada nesse de seguradoras, que era bem simples até, inclusive, né? Ó, deu um upgrade nele maneiro aqui, ó. Dá para você, ó, combination rate, operation, ou índice operacional, prêmio, despesa operacional, qualitativa, que a análise qualitativa da seguradora é mais interessante do que a do banco, né? E tem um videozinho ali explicando na prática como analisar isso aí, um pouco parecido com o que a gente está fazendo aqui, né? Então é isso, galera. Análise de banco é uma parada mega complexa. Aquilo que eu falei no começo do vídeo é interessante, é legal, mas entre com cuidado. E se você quer entrar nisso no futuro, já comece estudando a partir de agora. Vai olhando os balanços, vai lendo os balanços, vai tentando entender mais ou menos essa pegada dos bancos. E não tem o melhor momento, né? Porque, tipo assim, é igual o meu caso lá do Silicon Valley Bank, né? Pô, vou aproveitar agora que tá subindo o juro. Aí, pum, comprei. Aí, cara, veio a crise do Silicon Valley Bank, me ferrei, né? Me ferrei entre aspas, né? Porque eu ganhei bastante dinheiro porque eu entendi que, tipo assim, pô, quais os ativos realmente estavam em risco. Eu acho que, tipo assim, ó, só pra vocês terem uma noção, ó, Zion, eu acho que eu falo aqui o quanto que eu ganhei no Zion, né? Não tem aqui falando, rapaz. Eu acho que eu ia levantar e colocar aqui. Pô, foi uns 65% de IRR anual aqui, ó. Aí, ó, coloquei aqui, ó. Ó, eu coloquei, cadê aqui, ó? Nossa carteira de estoque, falei sobre um banco regional que teve suas cotações reduzidas em 70%. Cara, foi o Zion. Ele caiu 70%. E os membros, como eu, compraram o banco tiveram um bom retorno, com um banco me retornando 63% de IRR anual. Na época foi uma excelente oportunidade, né? Mas aí você precisa de meio que acompanhar, dar uma analisada, né? Isso aqui é um dos ativos que o cara que assina lá a nossa carteira de membros, né? Vai experimentar, né? Então, a gente tem outros bancos regionais lá bem interessantes, que tem assim, um histórico, um track record até legal, bem mais legal do que o Zion. Toda hora eu falo o nome do Zion errado, vai ficar errado mesmo, não tem jeito não. Mas, assim, o que eu recomendo para vocês é diversificar na questão do banco, né? Dar uma diversificada boa. E, por exemplo, e dar uma analisada no cenário, né? Eu vou pegar o caso do Zion. Ele tem um histórico de pagar menos o custo de depósito, né? Agora eu já posso falar custo de depósito, você vai entender, né? Ele tem um histórico de pagar menos custo de depósito, né? E aí, cara, o que vai acontecer quando essa taxa de juros começar a cair? Os bancos vão reduzir o pagamento da taxa de depósito deles. O Zion vai reduzir mais do que os bancos normais. E aí isso
pode ser que aumente a net interest margin dele, tipo, vai aumentar a nossa margem de lucro. E aí, porque tipo assim, o Zion, ele é um banco que ele se beneficia bastante quando sobe e quando desce essa taxa também, porque ele tem empréstimos com uma taxa maior, e aí quando desce, meu amigo, ele vai regular primeiro a taxa de depósito dele para depois regular as taxas de empréstimo, entendeu? Então, meio que, tipo, a gente vai ter um momentinho ali com um bom retorno do Zion nessa questão, né? Mas pode ser que a gente é muito incerto, porque, por exemplo, você vai ter que fazer uma análise dos próximos presidentes. Por exemplo, o Trump, eu vi ele falando no anúncio, não dá para saber o que ele vai fazer, mas caso ele ganhe, ele falou que deve manter essa política de taxa de juros um pouco mais alta. Então, é uma parada que é imprevisto, entendeu? É imprevisível, né? Previsto não, imprevisível você tentar prever essa questão. Mas você tem que conjecturar ali, ter uma noção, esperar mais ou menos algumas coisas, e é isso que a gente vai tentando fazer. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostou desse vídeo? Você gostou do conteúdo? Deu para você aprender? Você chegou aqui e falou assim, caraca, Viver, pô, eu não tinha nem ideia desse universo dos bancos, eu não sabia que era diferente. Aprendi aqui, aprendi que tem indicadores novos, charge-off, e, pô, foi legal, gostei. Então eu vou te pedir duas coisas. Primeiro, se você não está inscrito, se inscreve, show, inscreve aí no nosso canal. E a segunda é o seguinte, não precisa dar like. Eu não quero pedir like para você, eu vou pedir o seguinte, se você gostou do nosso conteúdo, você vai pegar o nosso vídeo e vai mandar aí pro seu grupo de WhatsApp aí, o grupo da Chiazona do WhatsApp que você tem aí. Manda aí pros seus colegas, ou manda para 3 amigos, não precisa mandar pro grupo, não, manda para 3 amigos qualquer coisa. Fala assim, ó, galera, dá uma olhada nesse vídeo desse maluco aí, pá, manda aí. Ó, vê que esse cara tá falando sobre análise de banco, olha só que interessante, ele fala sobre a bolsa de valores. Ou tipo, ó, tava pensando em investir no exterior, a gente não tinha conversado esses dias, ó, dá uma olhada nesse blog desse cara. Me manda para 3 pessoas aí, 3 colegas aí, cara. Pô, já vai tá pago a sua dívida comigo aqui, de eu ter parado aí meu time, explicando aí para vocês e ter dedicado meu tempo aqui, que eu faço com o maior prazer pra galera aí que tá aprendendo. Mas se você quer retribuir isso aí que eu fiz, é só você distribuir o nosso conteúdo. Por quê? É mais gente conhecendo sobre o mercado americano. O meu objetivo é fazer com que a galera alcance a independência financeira, né? Assim como eu estou trabalhando aí, correndo atrás, nós batemos recorde, né? Batemos recorde de acesso aqui, ó, no blog. 29 milhões de pessoas sintonizadas, como eu falei com vocês, e também recorde na nossa carteira, né? Eu tô chegando aí perto dos 3 milhões. Cara, que loucura. Eu acho que em março, uma coisa assim, em abril, eu falei que eu tava com 2 milhões e meio na minha carteira pessoal, né? No meu patrimônio, né? Líquido, né? E já estamos batendo 3. Sabe o que é isso, meu amigo? Sabe o que é isso, cara? É isso aqui, ó. Eu não sei se vai estar aparecendo aqui mais, ó. Dolarizar o seu patrimônio. Isso aqui é fundamental, cara. Porque o real, ó, tá virando pó, poeira. Então você tem que manter o seu patrimônio numa reserva forte, entendeu? Mas não é fácil não, cara. A galera zombou de mim quando o dólar... Porque o dólar, antes de subir agora, ele tava caindo. E eu aproveitei para comprar. E fui comprando igual louco, malandro. Aí agora, cara, agora é só maravilha. É a mesma coisa dos bancos. Quando a galera tava tudo vendendo, eu fui analisando, vendo qual que era o bom e comprando. E aí, ó, pai, 63% de retorno anual. Tamo como? Isso é só para quem é membro lá. Se você não conhece nossa área de membro, tá aqui, ó. Se inscreve lá. Ficamos por aqui. Um abraço e deixa eu ir almoçar, que já tá quase na hora, meio-dia e pouca. Até a próxima. Valeu!